Vai, Corinthians! Muito boa noite para todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Muito boa tarde, bom dia, boa semana, boa quinta, boa sexta. Eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo. O que importa é que o Coringão foi à Colômbia e conseguiu sair com um excelente resultado. Mais sorte do que juízo, muito provavelmente. Tem muita coisa pra gente falar desse jogo, mas de alguma forma parece que o time tem se habituado a jogar jogos importantes, principalmente de Copa. Isso é uma ponderação que a gente faz há algum tempo, né? O Corinthians tem crescido em jogos de Copa. Esse, em especial, não era um jogo mata-mata, mas de qualquer forma era um jogo muito importante, onde valia a sobrevivência no grupo pro time rival. O time adversário, o Santa Fé, soube se impor dentro da sua casa, jogou junto com a torcida e vice-versa. Mas o Corinthians conseguiu ser inteligente, ter calma. Eu senti que o Diniz, a todo momento, estava querendo a mesma coisa que nós, de casa. Então, ele foi com uma estratégia pro jogo, que eu acho que é do treinador. O treinador tem que ter estratégia bem definida. Deu errado no começo do segundo tempo, a gente tomou um gol e a estratégia precisou ser desmanchada e alterada para uma nova estratégia. E ali na pausa do segundo tempo, né, para hidratação, deu para ver que o Diniz mudou completamente a estratégia, soube entender o que estava acontecendo e o que estava em jogo. O Corinthians não podia perder aquele jogo de forma alguma, por mais que nós estivéssemos em uma posição confortável da tabela, daria confiança para o Santa Fé e provavelmente desmoronaria a confiança que o Corinthians tem construído ao longo do trabalho do Fernando Diniz. Resultado excelente, melhor do que o desempenho. Temos algumas análises, ponderações e pontos para colocar sobre as atuações de determinados jogadores e estamos aqui para isso. Mas o importante é que o Coringão conseguiu um excelente resultado na Colômbia, rapaziada. E vai Corinthians. Então vamos lá, rapaziada. Primeiro que eu queria falar que eu gostei da estratégia do Fernando Diniz. Eu acho que ele tem mantido, além da estratégia, a organização tática e a escalação que tem feito. Tenho gostado da disposição tática e das funções que cada um tem exercido em campo. Mas a gente precisa falar algo que a gente já vem falando com uma certa frequência, que quando você vê torcedores diferentes, você pode colocar aí no seu grupo de WhatsApp, você tem amigos que muito provavelmente eles têm opiniões muito diferentes. Algum gosta de um jogador, outro não gosta de outro. Tá sendo uma unanimidade que André e Breno Bidon têm sido jogadores muito abaixo do que eles já realmente já foram em algum outro momento. Eu nunca esperei nada diferente do André, vocês sabem disso, nunca achei o André nada demais. Eu acho que agora ele só tá mostrando a regularidade do nível que ele tem. Ele é desengonçado, ele parece que não sabe correr, ele não sabe dar carrinho, ele não sabe tocar, ele não sabe fazer uma inversão, ele não sabe chutar no gol, eu não sei o que ele sabe fazer, mas aparentemente os treinadores do Corinthians, a comissão técnica, independente de qual seja do Dorival, seja do Ramon, seja... O Ramon não, mentira, mas Dorival e Fernando Diniz, vem alguma coisa de especial e tudo bem, eu acho que eles têm direito de testar. Agora, permanecer com um jogador que compromete partida sim, partida também, já começa a me trazer um pouco de preocupação. É alguma coisa que todos nós estamos vendo, mas dentro do campo, dentro do clube, não é vista pela comissão. Então, me causa uma preocupação. Será que eu tô pegando demais no pé do André? E aí eu entro nos grupos de WhatsApp, entro em comentários de foto do Instagram, em posts, entro em grupos do Corinthians, algumas coisas nesse sentido, e todo mundo falando que o André tá comprometendo. Tudo bem? Precisa levar em consideração que ele pode estar numa fase mentalmente ruim, depois das expulsões, dos episódios que aconteceram com ele, beleza, que ele se recupere fora de campo, que ele tem o espaço dele para se recuperar fora de campo. A partir do momento que nós mantemos jogadores na escalação titular por conta de gratidão ou por conta de querer dar uma chance, não. A gente tá falando de uma profissão, ele tem que ser profissional também. Não tô bem da cabeça? Vou tentar esparecer, vou tentar melhorar, vou lá fora, vou procurar um acompanhamento profissional, vou melhorar e volto melhor. Beleza? Não dá pra ir, tá mal da cabeça, tá jogando mal mesmo. Não é assim. Então coloca o reserva, porra. Por isso que você tem um elenco, por isso que você tem titulares e reservas. Breno Bidon, impressionantemente, só toca a bola pra trás, né? E quando toca pra frente faz merda, muito apagado. Eu sinto que ele tenta o contato, ele tenta um jogo mais catimbado. E eu confesso que eu gosto dessa parte de jogo catimbado do Bidon. Mas ele tem comprometido com a bola. Ele tem tentado algumas coisas que me irrita. Ele prende um pouco mais a bola do que precisa. Puta que eu pariu. E Rodrigo Garro, pelo meu senhor, hoje o Rodrigo Garro tentou acabar com os nossos corações. Hoje o Garro, ele foi lastimável, assim, do minuto 1 ao minuto 90, assim, o Garro foi horrível, errou tudo que tentou, segurou a bola quando não precisava, não soltava a bola, fazia inversão errada, errou muitos passes na defesa e no ataque, não recompôs. Hoje o Garro
Não, meu Deus do céu, foi sombra de um garro. Então, assim, você pensa que a gente tem um time com organização tática, mas a gente tem dos 4 de meio de campo. Eu já citei 3 que fizeram péssimas partidas: Bidon, André e Garro. Você não lembra de um desarme dos 3, você não lembra de uma boa bola, de uma invertida, de uma enfiada, de uma achada, de um facão, você não lembra de nada, de uma ultrapassagem, de uma triangulação, você não lembra de nada de nenhum dos 3. Os 3 fizeram jogos pavorosos. Pra mim, o ponto positivo desse jogo, de longe, é o Jess Lingard. Matheus Bidu e Mateuzinho não comprometeram. Mateuzinho, no final, a gente já fala sobre isso, mas achou um baita cruzamento. Hugo Souza fez mais uma partida segura. Gabriel Paulista, uma partida mega segura também. Sabe quando arrumar treta, quando entrar na cabeça, quando tentar arrumar confusão, quando caçar amarelo, quando deixar o braço. Gabriel Paulista, quando ele não tá temperado, quando ele não tá com nervo à flor da pele, louco pra fazer merda, uma panela de pressão, Gabriel Paulista, né? A gente nunca sabe quando vai explodir, mas a gente sabe que, mano, uma hora vai dar merda. Mas quando ele não ultrapassa essa linha do tolerável, é um excelente zagueiro, Gabriel Paulista. Muito bom de velocidade, muito bom de tempo de bola. Mas, obviamente, se nós tivéssemos perdido, ficaria marcado pelo gol que nós tomamos, né? Excelente achada do meio de campo dos caras, mas não pode dar aquele carrinho totalmente estrambelhado, né? E outra, o cara tava na banheira em posição por causa do Bidu, mas o cara tava na banheira. Não pode, né? Não pode. E não pode deixar o cara tão solto assim e não conseguir chegar. Se você vai deixar o cara solto nas suas costas, você tem que garantir que se a bola for nele e ele não tiver impedido, você vai conseguir tirar. Se fosse o Gustavo Henrique, eu tenho certeza que ele teria conseguido tirar. Mas a gente vai deixar passar por causa do resultado. E aí a gente começa a falar dos protagonistas do jogo. Como eu falei, o Hugo Souza numa partida muito segura. O Mateuzinho fez muito boas ultrapassagens. Deu umas rateadas ali, deu uns passes errados no final do jogo, misturando pressa com velocidade. Eu acho que isso precisa ser pontuado. Mas quando precisamos, ele entregou o que nós estávamos precisando. Jesse Lingard, partida muito boa do Jesse Lingard, com bola e sem bola, recomposição e achada, ultrapassagem e dando opção a todo momento, não se escondendo do jogo. Muito importante a partida do Jesse Lingard. E o senhor Yuri Alberto, mais uma partida abaixo, mais uma partida muito importante sem bola, né? Então, correndo, recompondo, correndo atrás do zagueiro e tal. Ainda mais um jogo na altitude, com um time muito físico, que era o time do Santa Fé. Era um time que precisava de combate, era um time que não podia afrouxar a marcação na primeira linha. Então o Yuri Alberto teve um papel fundamental, um papel muito importante. Eu gostei bastante do jogo do Yuri Alberto sem bola. O ponto negativo é que atacante ele não vive de jogo sem bola, né? Ele vive de fazer gol. Então, o Yuri Alberto precisa melhorar um pouco e eu tenho certeza que quando a gente precisar dele na fase mata-mata, ele vai estar lá e ele nunca se escondeu. Esse é um ponto que a gente nunca pode falar do Yuri Alberto. Aí houve algumas mexidas, né? Eu tenho esse ponto, eu acho que o Diniz demora muito pra mexer. Eu acho que ele colocar agora falar com a obra pronta, né? Que deu certo as alterações, tudo bem, beleza. Mas ele mexer faltando 3 minutos pra acabar o jogo, colocando o Pedro Raul, colocando o Dieguinho, colocando, enfim, as alternativas que ele julga necessário, o próprio Caio César, eu acho que é muito arriscado. De 1 em 1 milhão que vai dar certo, que vai surtir efeito imediato a ponto de você conseguir buscar um resultado nos minutos finais e no lance final. Então acho que o Diniz, obviamente a gente precisa entender o contexto, como está sendo esse controle de carga, né? Às vezes ele está fazendo isso de forma proposital, tentando extrair o máximo de jogadores que ele sabe que podem entregar nessa zona, ainda mais agora que a gente vai ter mais uma sprint aí até a Copa, então tem jogo já domingo contra o São Paulo, Barra na quarta, enfim, é uma série muito importante de resultados chave na temporada. Então, eu acho que o Diniz, eu vou dar essa colher de chá, porque eu imagino que isso possa estar sendo feito. Entender como vai ser o jogo contra o São Paulo também, né? Mais uma partida muito boa do Lingard. E aí, o Caio César entrou e deu uma mudança também, uma mudada também. Ele e o Dieguinho começaram a dar uma escapada ali. Eu acho que se eles tivessem entrado faltando 20 minutos pra acabar, o jogo seria outro. A gente conseguiria ter dado mais escapada, a gente conseguiria mais profundidade, a gente conseguiria cavar uma expulsão de repente. Mas enfim, não aconteceu. E quando eles entraram, eu acho que eles entraram bem. Todos que entraram bem. A gente pode colocar a exceção ali do Pedro Raul, que não tocou na bola, porque é praxe, né? Ele entra faltando 4 minutos. Não tem um cruzamento na cabeça dele, ele não vai encostar na bola, porque ele não tá conseguindo se posicionar o suficiente para fazer um pivô bem, alguma coisa nesse sentido. Então ele tem sofrido um pouco mais com essa marcação nos minutos finais. Além disso, a jogada, se eu não me engano, sai de uma lateral, que Caio César e Mateuzinho, que já estavam se aproximando desde que o Caio César entrou, eles estavam se falando muito, mesmo que errando, eles estavam tentando juntos e afundaram naquele canto direito do ataque e canto esquerdo da defesa do Santa Fé, até que o Caio César tocou uma bola rápida no Mateuzinho, o Mateuzinho cruzou
com a mão, praticamente, né? Ele colocou a bola na cabeça do Gustavo Henrique e a gente precisa falar do melhor jogador do Corinthians há pelo menos 1 ano e meio, né? Gustavo Henrique, sempre que a gente precisa, seja lá atrás, seja no gol, literalmente no gol. Se a gente precisar dele pegar no gol, como já foi contra o Palmeiras, ele tá lá. Então, assim, o Gustavo Henrique, ele é um zagueiro que ele não é marrento, ele não é briguento, ele não é porradeiro, ele não é aquele cara mais raçudo do mundo, mas ele é um jogador muito técnico e muito importante pro Corinthians. Eu acho que essa calma excessiva dele é o que torna ele um grande jogador, mas é que ao mesmo tempo afasta ele um pouco da idolatria do torcedor corintiano, né? Então, vamos supor, se o Gustavo Henrique, se quem estivesse fazendo o que o Gustavo Henrique tá fazendo fosse o Gabriel Paulista, muito possivelmente a gente estaria falando que o Gabriel Paulista já estaria entrando na lista de ídolos do Corinthians. Porque o Gabriel Paulista, mano, cara feia, dando no meio de atacante, jogando todo mundo pra lateral, arrumando briga, sendo expulso. É a cara do Corinthians, mano. É bunda no chão, é carrinho, voadora, é camisa suja, terra na camisa. Pô, o Gabriel Paulista é isso. Então acho que o Gustavo Henrique, ele tem esse jeito mais sutil, que talvez a gente deixe ele um pouco afastado da lista de idolatria. E eu acho que, obviamente, ainda é muito cedo, ele não tem títulos o suficiente, bagagem o suficiente para se tornar um ídolo do Corinthians. Mas o Gustavo Henrique tem me cativado muito, assim, cara. O cara é um cara que entrega tudo dentro de campo até o final, tava lá dentro da pequena área praticamente pra cabecear, e que cabeceio. Ele não é um jogador só de 1,96 m que não tem tempo de bola, é todo estabanado e tenta cabecear do jeito que der. Não, ele é um jogador que tem técnica, tem tempo de bola, ele tem o movimento, ele tem ele tem a execução do movimento. Só ser alto não basta, e a gente sabe, né? A gente teve bastante zagueiro aí alto que era merdeiro nato. Então, fico muito feliz, ponto muito importante. Voltamos com um ponto muito importante na mala. Teve confusão no final, teve isso, teve aquilo, teve briga, mas o importante é que o Corinthians volta com um empate muito importante, segue invicto na Libertadores. E esse jogo me lembrou, se eu não me engano, um jogo contra o Deportivo Táchira de 2012, que é o gol do Ralf de cabeça no final, no último lance. Lá, o jogo do Táchira lá. É o que manteve o que nos manteve invictos na Libertadores de 2012. Eu acho que a gente tem tudo pra seguir uma trajetória pelo menos parecida com o que a gente fez naquele ano. Fechou, rapaziada? Hoje o vídeo mais curto, não vou me alongar. Tamo junto. Vai Corinthians, caralho. Vambora pra cima dos caras no domingo e vai dar nós. Fechou? Tamo junto. Boa semana. Fui!